Então, a parte aqui, 2, profetizando no Antigo Testamento, a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significado tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a abraâmica e a davídica, né? Vamos ver lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, a abraâmica. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, da terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a aliança abraâmica. E a aliança davídica, 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será firme para sempre. E Mateus capítulo 1, versículo 1. Peraí. Vamos ler aqui na Bíblia. Mateus capítulo 1 e o versículo de número 1. Que diz assim: Livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele foi profetizado no Antigo Testamento, meu irmão. Encarnado no Novo Testamento. Ele foi profetizado no Antigo e ele foi encarnado no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento aponta para Jesus, tá? E diz: ele virá, tá ok? O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus e nos diz: ele virá, o Messias virá. O Novo Testamento aponta para Jesus e diz: o Messias já está entre nós e voltará outra vez. Glória a Deus. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João 1,14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu gosto muito de outras traduções que falam que o Verbo, né, ou Logos, se tornou um ser humano e tabernaculou, fez uma morada, um lugar de adoração, de habitação, fez a sua casa. Só que a casa de Deus, a casa do Verbo, ela é um tabernáculo que remete à adoração. Ele criou esse ambiente, esse lugar de adoração entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. A sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, era real. É real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia experimentou a tristeza mais profunda. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele continha corpo, alma e espírito. E concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Jesus não tinha pecado. Ele não cedeu às paixões das tentações do pecado, tá? Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, o momento mais perfeito, né, da história, o momento mais propício da história, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, aí Atos capítulo 13 e 5, chegados a Salamina, anunciávamos a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como cooperador. Então, essa questão da sinagoga foi muito importante. E como surgiu a sinagoga? Quando Israel ele vai para o exílio, né? Vai para o exílio babilônico, o templo ele é destruído, né? O templo é destruído, Israel é levado para o exílio e ali ele não tem mais um ambiente de culto, não tem mais lugar para adoração no culto. Então acredita-se que nesse período onde Israel perde essa referência de culto, como está acontecendo nos nossos dias, né? A igreja levou muitos questionamentos nas redes sociais, muitos questionamentos das pessoas acerca do culto. Para ou não para o culto? A igreja vai fechar as portas, né? Mas nós precisamos refletir, meditar que embora nós estejamos afastados do templo, nós jamais deixaremos de ser igreja. E uma vez sendo igreja, jamais vamos fechar as portas, jamais vamos estar fechados às necessidades do mundo, às necessidades das pessoas, jamais vamos estar fechados a uma palavra de bênção, uma palavra de cura, uma palavra de libertação para as pessoas. Então, percebam e entendam que mesmo que o templo ele foi fechado, mas as pessoas, os judeus, eles iniciaram ali a criação das sinagogas, que era um lugar onde eles liam um texto bíblico, havia uma pequena explanação e orações, né? Esse é um modelo primevo, é um modelo remoto de como a nossa igreja funciona nos dias de hoje. Então, as sinagogas dos judeus elas foram um dos 3 pontos principais para que o evangelho fosse disseminado na ocasião, porque eles existiam em todos os lugares. Os judeus da chamada dispersão, né? Os judeus eles foram dispersos por vários e vários lugares. Os judeus foram perseguidos por diversas vezes na ocasião do Novo Testamento, período anterior, no período chamado período interbíblico, várias perseguições aos judeus, e essas perseguições faziam com que os judeus viessem a se movimentar, e ao se movimentar, eles iam para terras distantes, mas levavam o conhecimento da palavra e inseriam uma sinagoga, um lugar onde eles iam ler a Torá, ler a Bíblia, né, ler a palavra, a Torá no caso, e fazer algumas orações a Deus, né? Vamos lá, voltando aqui. Para cooperar na divulgação universal do Evangelho, Israel através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas, pela luz natural da razão, e finalmente Roma, por meio das suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Então, basicamente, o helenismo, né, que a disseminação da cultura grega foi importante para o Evangelho, porque foi, de certa forma, se o grego, a língua grega,
né, ela foi expandida, virou o inglês, entre aspas, da época. As pessoas dominavam essa língua, mesmo que não em sua perfeição, né? Então isso possibilitou a disseminação do evangelho juntamente com a parte de Roma, que eram as estradas, né? A lei romana, a questão de ter um governo muito grande, um espaço territorial muito grande, e esse modo de governar de Roma, de criar estradas, boas estradas que até hoje muitas existem, né, permitiu que o evangelho ele fosse disseminado, ele fosse difundido entre aquelas nações da Ásia, chamada Ásia Menor. O evangelho, na ocasião, ele foi pregado a todo mundo, então, conhecido. Isso é muito importante. Tá? Eles obtiveram êxito. Os apóstolos, pós-morte de Cristo, obtiveram um êxito muito grande. Tá ok? Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi, como mostra lá em Mateus, e filho de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos. Para aí para dizer algo importante que foi frisado no começo, né? Jesus ele crescia tanto em graça, que é algo espiritual, e em conhecimento, tanto em graça, em conhecimento. Nós não podemos de forma nenhuma separar, alienar a graça do conhecimento. Você pode sim ser cheio do Espírito Santo, você deve ser cheio do Espírito Santo, e da mesma forma você deve também ser cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, tá? Então Jesus ele crescia em graça e em conhecimento diante de Deus, remete de novo a algo espiritual, né? Algo metafísico diante de Deus, também diante dos homens. Os homens estavam vendo o crescimento de Jesus em graça, em poder. É interessante que mesmo sendo jovem, provavelmente 12, 13 anos, ele já era Deus. Ele não foi se tornar um Deus, ele já era Deus, ele já era cheio de poder, mas só que ele se sujeitou a aprender, se sujeitou a conhecer, se sujeitou a crescer, se sujeitou a se desenvolver, né? E ele foi procurar as pessoas que tinham mais conhecimento do que ele, se sujeitou e não brincou de ser Deus, tá? Isso é interessante. Nós, como cristãos, precisamos crescer em graça e também crescer em conhecimento. Não abdicar do conhecimento da parte intelectual e ficar só na espiritual, senão você vai se tornar uma pessoa neurótica, uma pessoa que me foge a palavra no momento, uma pessoa fanática, né? Uma pessoa radical que só observa a parte espiritual. Ou você pode se tornar uma pessoa cética, uma pessoa incrédula, uma pessoa fria que não acredita em absolutamente nada. Então você precisa unir a graça e o conhecimento e não deixar se pender por nenhum dos lados, tá ok? Jesus, ele crescia em graça e em conhecimento, né? E ele vai começar o seu ministério aos 30 anos, ó. E que mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, filho e José de Eli. Então aí Jesus se prepara durante quase 30 anos para exercer um ministério de aproximadamente 3 anos e meio, tá bom? E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens, que é o que a gente vai ver agora. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito ao pecado original, que era algo experimental, como já foi falado. A humanidade de Jesus Cristo não
era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou da sua divindade para suprir suas carências humanas. Isso é muito interessante. Ele não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Olha como o inimigo, irmãos, astuto, sagaz, ele oferece, testa ao lado humano de Jesus, ó. Mateus 4:4. Ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo, o diabo, tentando fazer com que Jesus ele transformasse pedras em pão, com que ele pegasse o poder a qual ele tinha e suprisse as necessidades que ele tinha de ser humano, a fome, né? Usasse o seu poder, o poder que ele tinha para suprir a necessidade humana. Aqui no capítulo 4, né, de João, Jesus ele vai pedir àquela mulher água, versículo 7, dá-me de beber, né? E então ele não abdicou, ele não deu um jeitinho, né, para mostrar que ele era Deus quando tinha a primeira adversidade. Ele sofreu, ele padeceu. A vida na Palestina naqueles dias era bem difícil. Ele era pobre, né? Então ele sofreu muitas atribulações como um ser humano. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Isaías 53:3. Ele era... Vamos ver lá na Bíblia, que é melhor. Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha que palavra abençoada para os dias de hoje. Nossas dores levou sobre si e nós o reputamos como um aflito, o ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz não estava sobre nós, mas estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pisaduras que ele sofreu, que ele padeceu, nós fomos sarados. Olha que benefício maravilhoso. Todos nós andávamos desgarrados como uma ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro, em outras traduções vai estar como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi testado, mas ele foi aprovado, varão perfeito, mesmo sendo homem. Então, ele era 100% humano. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, no paraíso. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, se você olhe para Jesus, irmãos, e não perca a esperança, não perca a fé nesse momento de dor, nesse momento de tristeza. Não perca a fé, não perca a esperança, não perca a confiança em Deus, porque o Senhor pagou um alto preço por nós, um alto preço foi pago por todos nós. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual a nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porquanto nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, tanto no falar
quanto no agir Jesus era perfeito. Não havia nele dolo ou engano, nem nada, nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Vamos ler lá 1 Pedro 2,21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou-se engano. E quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Não havia nele dolo. Imagina alguém que sofre, imagina alguém que é injustiçado, como nós. Às vezes a gente tem a vontade de reagir imediatamente e tratar sempre com o, o bateu, levou, né? A reação imediata. Não aceitamos desaforo, não levamos desaforo para casa, não aceitamos ser injustiçados. Mas olha o que Jesus sofreu, olha a injustiça que Jesus experimentou. E Pedro ele fala: sigais, sigais as suas pisadas. Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, nesse momento de tristeza, de dor, irmãos, de luta, de guerras espirituais, existem países que as pessoas estão se desesperando, existem lugares onde as pessoas estão preferindo se suicidar com essa situação que estamos vivenciando. E qual a atitude da igreja? Qual a sua atitude? Se desesperar, entrar em um estado de histeria? Nós precisamos ser o tranquilizante do mundo, ser pacificadores, irmãos. Nesse momento de tristeza, nesse momento de dor, nesse momento onde Deus está usando essa enfermidade, Deus está usando essa tribulação para falar ao nosso coração algo, e nós não podemos perder essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas, é o nosso excelso modelo. E por fim, a conclusão: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumador e exemplo em todas as coisas. Por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Espero que todos os irmãos venham meditar sobre essas palavras, venham ser grandemente abençoados no nome de Jesus. Amém? Faremos uma oração, breve oração, que Deus os abençoe em Cristo. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, te glorificamos por esta palavra. Pedimos que o Senhor venha abençoar cada uma pessoa que vai estar ouvindo esse estudo, que o Senhor fale ao coração do seu povo, que o Senhor venha aplacar os corações, ó Pai, que nós venhamos alcançar a tranquilidade, a serenidade para entender, Senhor, que a igreja ela é a voz de Deus, ela é a portadora da palavra de Deus, e que nós, como cristãos, Senhor, venhamos compreender, venhamos entender, venhamos saber a profundidade, a grandeza daquilo que o Senhor tem realizado e feito em nossas vidas. Portanto, o que nós pedimos é que o Senhor venha nos abençoar, venha derramar sobre nós a tua graça, venha derramar sobre nós o teu poder, que nós venhamos estar atentos à tua palavra e ouvirmos a tua voz, sabendo que o Senhor Jesus veio em carne, sofreu em carne e venceu em carne, para mostrar para nós que somos carne em essência,
que nós podemos vencer como ele venceu, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém.